nós faremos a leitura até o verso 12. Nós estamos ainda em 1 Pedro, falando sobre relacionamento. Semana passada nós falamos sobre o relacionamento conjugal, foi uma palavra muito abençoada. Como o esposo deve se relacionar com a sua esposa e como a esposa se relaciona com o marido. Hoje nós estaremos falando sobre as relações com do cristão, diversas áreas em que o cristão se relaciona, e isso faz com que ele tenha uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida dentro dos princípios de Deus, dentro da vontade de Deus. Amém? 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 8. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 8. Se você tiver dificuldade de encontrar, você pode procurar pelo índice, tá bom? 1 Pedro fica no Novo Testamento, já bem próximo de Apocalipse. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 8. Glória a Deus. As Escrituras Sagradas dizem assim: finalmente, todo mundo encontrou? 1 Pedro 3, 8. 1 Pedro 3, 8. Finalmente, sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos voltar nele. Mas antes disso, vamos orar. Pai, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu precioso e santo Espírito, Pai, que fale ao nosso coração por intermédio da tua palavra. Descortina diante de nós a tua palavra, revela ao nosso coração a tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos ministrados, pela tua palavra nós sejamos abençoados, em nome de Jesus Cristo. Para a tua glória oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei, nós estamos falando nesse texto, nós estamos estudando a primeira epístola de Pedro, e nós estamos falando nesse capítulo 3 muito sobre relacionamentos. Semana passada nós falamos sobre relacionamentos conjugais, como deve ser o relacionamento conjugal, à luz das Escrituras Sagradas, como o marido deve tratar a sua esposa e como a esposa deve tratar o seu marido. Falamos um pouco sobre isso semana passada, mostrando que a esposa deve tratar o seu marido com toda a deferência, com todo respeito, porque o homem necessita de respeito, não é que ele deseja ou quer, ele precisa disso, isso é a base para o homem. E falamos da importância do homem tratar a esposa como um vaso mais frágil, tratar a esposa com honra, tratar a esposa com dignidade, tratar a esposa priorizando a esposa em cada área da sua vida, e falamos que isso é extremamente importante até mesmo para a sua vida espiritual, porque sem que haja essa boa convivência familiar, sem que haja esse bom relacionamento conjugal, as orações ficam impedidas. É como se houvesse uma obstrução no mundo espiritual que impedisse esse mover e esse fluir de Deus nas orações. 1 Pedro 3,7 diz isso. Hoje o apóstolo Pedro continua falando, a partir do versículo 8, sobre as relações do cristão. E começa falando então como o cristão se relaciona uns com os outros em Cristo, né? Como os cristãos se relacionam uns com os outros em Cristo. Então a relação do cristão passa por quatro
pontos principais, e isso vai fazer com que nós tenhamos uma vida feliz e uma vida abençoada. Se a gente quer saber os segredos ou as chaves, se a gente pode chamar assim, ou os princípios para uma vida abençoada, para uma vida feliz, para uma vida plena, verdadeiramente feliz, na perspectiva divina, na perspectiva de Deus, nós temos aqui nesses versículos o segredo para isso. Amém? Então ele diz, primeira coisa, como o cristão se relaciona uns com os outros. E aí Pedro fala que ele se relaciona primeiro com unidade de pensamento. Versículo de número 8 diz, finalmente, sejam todos de igual ânimo, ou seja, tenham todos o mesmo modo de pensar. Então você diga assim, mas pastor, isso é impossível, pensarmos todos de forma unânime. Na verdade, quando a Bíblia fala que nós precisamos pensar todos da mesma forma, isso fala de unidade. Não é que todos têm o mesmo pensamento ou pensamento igual sobre todas as coisas, mas com relação à vida cristã, com relação ao Senhor Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, todos têm o mesmo pensamento. Por exemplo, todos aqui creem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de sua vida? Sim ou não? Amém? Todos creem que você é salvo pela graça de Deus, não porque você possui méritos pessoais? Sim ou não? Todos aqui creem que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar você? Quantos creem nisso? Então, naquilo que é essencial das doutrinas bíblicas, nós precisamos ter o mesmo pensamento. É sobre isso que o apóstolo Pedro está falando aqui, sobre unidade. E a gente vai ver na Bíblia, por exemplo, todas as escrituras sagradas falando da importância da unidade do povo de Deus. No Antigo Testamento, Salmo 133 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí a gente chega em João capítulo 17, a gente vê que Jesus orou pela unidade da igreja, orou pela unidade dos seus discípulos, e não apenas isso. A Bíblia diz que ele morreu pela unidade, que ele foi capaz de dar a vida para reunir em um só corpo espiritual todos os filhos de Deus que estavam dispersos. Então, se Deus deseja que nós como igreja, que nós como corpo espiritual, sejamos unidos, essa verdade da unidade também entra na nossa casa, entra na nossa família. Deus deseja que nós, como enquanto família, não somente família espiritual, mas também família biológica, tenhamos essa unidade como realidade, experimentemos essa união como realidade. Porque assim como a igreja não pode sobreviver se houver uma quebra de braços, se houver uma briga constante, uma divergência constante, na família também biológica não pode haver uma felicidade plena se houver essa quebra de braço. Se o marido está puxando para um lado, a esposa está puxando para o outro, se eles estão constantemente em uma disputa, se os filhos querem uma coisa, os pais querem outra, eles estão constantemente em uma disputa, essa família não pode subsistir. Jesus disse que uma casa não pode permanecer de pé se ela estiver dividida contra si mesma. Um reino não pode permanecer de pé se estiver dividido contra si mesmo. Então, Pedro está falando sobre essa unidade aqui também. Depois ele fala sobre compaixão, a importância de que nós tenhamos um coração compassivo, um coração cheio de compaixão. Ele diz assim, sejam compassivos. O que é ser compassivos ou compadecidos? É ter um coração cheio de compaixão. Nós precisamos ter esse coração cheio de compaixão. E ele diz mais, que o nosso coração tem que ter compaixão e precisa ter também misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é não dar a uma pessoa o mal que ela merecia receber. É ser longânimo, misericordioso. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Muitas vezes a gente está sempre orando por justiça e por juízo. E a gente não sabe que se nós estamos querendo somente justiça e juízo, nós mesmos podemos experimentar justiça e juízo em nossa própria vida. Então nós precisamos ser misericordiosos com os outros. Nós precisamos ter um coração cheio de misericórdia. Amém? É se colocar no lugar do outro, é ter empatia com a dor do outro, é ter empatia com o sofrimento alheio, é saber onde está doendo no outro. A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é um princípio cristão, é um mandamento cristão. Então nós precisamos ter esse coração cheio de misericórdia em relação à nossa família também. Porque muitas vezes nós queremos simplesmente que o outro pague por aquilo que nos fez de mal, que nós achamos que foi mal. Em casa isso acontece também. Mas nós precisamos ter um coração misericordioso com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com a família estendida também, e não somente na família espiritual. Pedro continua dizendo que nós precisamos ter humildade, nos relacionar uns com os outros com humildade. Versículo de número 8 ainda. Sermos humildes. Essa é uma característica que todo cristão precisa aprender com Jesus.
Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus deseja que nós aprendamos com ele esse princípio de humildade. O que é humildade? É não se colocar além e nem a quem. É você saber quem você é em Cristo. É você usar a sua vida e os seus dons para abençoar as pessoas, sabendo que tudo vem de Deus. É você não se colocar numa posição de superioridade em relação ao outro, em relação ao próximo. A Bíblia diz: façais todas as coisas considerando os outros superiores a si mesmo. É isso que a Bíblia nos ensina. É muito interessante esse princípio da humildade. Eu estava comentando com a minha esposa hoje, eu falando para ela sobre o centurião, que vai a Jesus pedindo para que o Senhor Jesus curasse um dos seus servos que estava miseravelmente doente. E aí ele vai a Jesus pedindo isso. E as pessoas que estavam em torno daquele centurião, daquele homem que era uma autoridade romana, eles dizem para Jesus: olha, vai, Senhor, porque ele merece, ele é digno, porque ele ajudou a nossa sinagoga muitas vezes. As pessoas que estavam em torno daquele homem disseram: ele é digno, ele merece. Mas ele mesmo não se julgava digno, ele mesmo não se julgava merecedor, porque ele disse: Senhor, basta apenas uma palavra, eu não sou digno de que entres na minha casa, basta apenas uma palavra e o meu servo ficará curado, porque eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este vai e ele vai, diga a este vem e ele vem. E quando Jesus ouve isso da boca daquele homem, ele diz: grande é esta fé, nem mesmo em Israel achei uma fé tão grande como essa. Ele diz: vai, o teu servo já está curado. Mas além da fé que a gente vê sobressaindo naquele centurião romano, a gente percebe também essa característica da humildade no coração dele. As pessoas que estavam em volta deles disseram: ele é digno, ele merece, ele ajudou muito a nossa sinagoga, vai lá na casa dele, Senhor. Mas ele mesmo batia no peito e diz: não, Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, eu não sou merecedor. Ele não aceita para si aquela honra, digamos assim, aquela glória. Ele simplesmente reconhece a sua necessidade de misericórdia e graça, a sua necessidade do Senhor. Ele simplesmente reconhece isso. Então nós precisamos entender, meus amados, que humildade é uma característica essencial na vida de um cristão, na vida de um discípulo de Jesus. A Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso de toda a terra. A Bíblia diz que Jesus era humilde e manso e que nós deveríamos aprender dele, porque é humilde e manso de coração. E sabe o que acontece? O orgulho faz com que Deus se lembre de Satanás quando vê uma pessoa. Porque Satanás foi a pessoa mais orgulhosa que existiu no universo. Ele plantou essa semente de orgulho em uma terça parte dos anjos e fez com que uma terça parte dos anjos se rebelasse contra Deus e foram expulsos do céu. E esse espírito maligno, esse anjo caído, ele quer plantar essa semente de orgulho no coração de cada ser humano. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Toda pessoa que caiu, você pode ver que tem por base o orgulho plantado em seu coração. É só a gente ver a história da Bíblia. Por exemplo, Nabucodonosor, um rei grandioso, imperador da Babilônia, conquistou impérios, conquistou reinos, mas chegou um determinado momento que ele se orgulha tanto daquilo que ele havia recebido. E ele diz: olha a Babilônia, quão grande, olha a glória da Babilônia, construída para a minha glória. E quando ele usa essa expressão, a Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele um espírito de loucura, e ele passa 7 anos pastando como um animal no campo, sobre o orvalho, sobre o tempo, sobre o sol, sobre a chuva. Um rei, agora se torna como um bicho do mato. Unhas cresceram, cabelo cresceu, barba cresceu, ele ficou irreconhecível durante 7 anos por causa do orgulho. E depois que ele passou por aquele tratamento, aquele processo diante de Deus, Deus o restaura a sua honra, restaura a sua dignidade, restaura o trono, traz ele de volta para o trono. E quando ele chega no trono, depois desse período de 7 anos, ele reconhece o Deus verdadeiro como único Deus. Ele precisou ser abatido para reconhecer Deus como Deus. E muitas vezes, queridos irmãos, esse processo pode se instalar na vida de qualquer um de nós, porque o orgulho é muito sutil, muito sutil. Nós podemos ter orgulhos os mais diversos, podemos nos orgulhar das mais diversas coisas. Tem pessoas que podem se orgulhar da sua beleza estética, da sua beleza física.
Tem pessoas que podem se orgulhar da sua inteligência, da sua capacidade cognitiva. Tem pessoas que podem se orgulhar da sua religiosidade. Por exemplo, os fariseus, eles se orgulhavam da sua religiosidade e se achavam mais santos que os outros. Tem gente que pode se orgulhar por conta da sua condição financeira. Tem gente que pode se orgulhar por conta da sua suposta espiritualidade. Até do jejum ou da oração que faz, tem pessoas que se orgulham. O orgulho é muito sutil. Por isso a Bíblia está nos ensinando que uma das marcas do cristão é a humildade. E nós precisamos aprender com Jesus a ser mansos e humildes de coração. Humildade é reconhecer quem nós somos em Deus. Nem além, nem a quem. E tudo que a gente faz e a gente rende graças a Deus e glória a Deus, que a gente sabe que nada é por nosso mérito, tudo é graça dele na nossa vida. Tudo é graça dele na nossa vida. Para você se relacionar em família, você precisa de humildade. Porque imagine um marido orgulhoso, é complicado. Uma esposa orgulhosa, é complicado. Um pai orgulhoso que nunca reconhece que errou, porque os pais também erram. Nós também erramos, é complicado. Quantas vezes eu já errei com os meus filhos? Excedi a medida da disciplina e precisei pedir perdão a eles, precisei reconhecer que tinha errado, precisei reconhecer que tinha excedido a medida da disciplina, precisei sentar e conversar e pedir perdão. Não é fácil, a gente tem que moer o nosso orgulho. Filhos orgulhosos também é complicado para a família. Então todos nós precisamos ser tratados nessa questão, nesse quesito de humildade. Quantas vezes marido e mulher estão numa desavença, numa briga, uma coisa simples, uma coisa boba que dá para ser resolvido, mas não é resolvido simplesmente porque eles ficam ali sem querer abrir mão, dizendo, olha, eu tenho a razão é minha, eu estou certo, ele está errado, ela está errada, e a gente às vezes não abre mão, e o nosso orgulho faz com que aquela situação se perdure por tanto tempo. Esse ano, se Deus permitir, e eu creio e oro para que Ele permita, dia 25 de outubro, mês que vem, estarei completando 27 anos de casado. E nesses 27 anos de casado, quantas vezes eu e minha esposa tivemos que aprender a abrir mão de coisas? Tivemos que aprender a ceder. Tivemos que aprender a voltar atrás. Tivemos que aprender a nos humilhar, a pedir perdão ao outro. E eu lembro que às vezes, no início do nosso casamento, eu ou ela, um de nós ficava tão orgulhoso que, por conta de uma situação boba, a gente passava dias. Não, ela errou, ela que vai me pedir perdão. Ela errou, ela que tem que me procurar. E a gente vai ficando ali, e vai passando um dia, 2, 3, 4, 5, 10 dias. E aquela situação ali chata, aquele clima ruim, os filhos percebem, e ninguém quer abrir mão, ninguém quer ceder. Aí você pensa e raciocina com inteligência, puxa vida, a gente não vai se divorciar. A gente não se casou para divorciar. A gente não vai se divorciar, principalmente por uma coisa tão boba como essa. A gente tem que se perdoar. A gente tem que pedir perdão ao outro, a gente tem que abrir mão do nosso orgulho. Porque se eu tivesse perdido perdão logo no primeiro dia, e ela tivesse me perdoado logo no primeiro dia, não tinha passado 10 dias esse clima assim. Mas porque a gente foi orgulhoso, porque a gente não se humilhou, a gente já está 10 dias brigado, chateado, com cara feia um com o outro, por uma coisa tão simples. Vocês estão entendendo, queridos? Então manter o orgulho, seja qual for o nível de relacionamento, não é sabedoria. E a Bíblia nos ensina aqui nesse texto, versículo 8, que nós precisamos agir com humildade. Então no versículo 8 ele fala que como cristãos precisamos ter unidade, compaixão, misericórdia e humildade. Aí no versículo 9, o apóstolo Pedro fala agora como nós nos relacionamos com os nossos inimigos, ou com aqueles que nos perseguem. Você sabe, eu estou falando desde o início, que essa epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, a segunda também, Pedro vai tratar muito sobre esse tema da perseguição. Aqueles cristãos estavam sendo perseguidos por serem cristãos, estavam sendo perseguidos por serem fiéis ao Senhor, por serem de Jesus, e muitos deles estavam dispersos. A gente viu isso no versículo 1 e 2 do capítulo 1, logo no início dessa série. Estavam dispersos pelas regiões da Ásia Menor, eram perseguidos, eram maltratados. Pedro os chama de peregrinos e forasteiros. E agora Pedro está falando no versículo 9 como é que eles iriam lidar com esses que os perseguiam, com esses que os maltratavam.
E isso serve para nós também, se aplica a nós também, porque todo cristão verdadeiro vai enfrentar perseguição. A Bíblia diz: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, serão perseguidos. Eu sempre digo, olha, se o mundo está nos aplaudindo, se o mundo está nos ovacionando, se o mundo está aprovando as nossas práticas, nós precisamos avaliar como está sendo a nossa fé. Se a nossa fé está autêntica mesmo ou não. Se há autenticidade da nossa fé ou não. Porque o mundo sempre vai se opor aos verdadeiros cristãos. O mundo sempre fará oposição àqueles que realmente buscam pela prática da justiça, buscam agradar a Deus em sua vida. Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é deles, mas porque vocês não são do mundo, pelo contrário, eu os tirei do mundo, o mundo odiará vocês. Então, se o mundo está nos aplaudindo, nos ovacionando, aprovando as nossas práticas, nós precisamos avaliar se a nossa fé realmente é autêntica ou não. Então, todo verdadeiro cristão passará por perseguição, por oposição. No versículo 9, então, Pedro diz assim: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. O que ele está dizendo? Vocês estão sendo perseguidos, provados, caluniados, estão mentindo sobre você porque você teme a Deus, porque você é de Jesus. Você está enfrentando todo tipo de oposição. Como é que você vai tratar os seus inimigos? Como é que você vai tratar aqueles que se levantam contra você? E aí Pedro nos ensina o princípio que é o princípio do Novo Testamento. É o princípio de Jesus. Jesus nos ensinou esse princípio. Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Agora, olha que interessante. Nós podemos ver na Bíblia 3 níveis. Nós temos o nível satânico, o nível humano e o nível de Deus. O nível satânico é pagar o bem com o mal. Esse é o nível satânico. Sabe aquela pessoa que você faz o bem, você ajuda, você abençoa, você faz o bem, e aquela pessoa paga o bem que você fez a ela com o mal? Isso é satânico, é maligno, é diabólico. Tem gente assim, que paga o bem feito com mal. Que paga o bem feito com mal, é o nível satânico. Mas tem o nível humano. O nível humano é o quê? É pagar o mal com mal e o bem com bem. Se a pessoa te faz bem, você retribui fazendo bem a ela. Mas se a pessoa te faz mal, você também retribui fazendo mal a ela. Esse é o nível humano. Mas Deus quer que nós, como cristãos, possamos andar e transitar no nível divino. Qual é o nível divino? É pagar o mal com o bem. É alguém que te faz o mal e você decide fazer o bem a essa pessoa. Você não paga o mal com o mal, nem injúria, como o texto diz aqui. Não pagando o mal com mal, nem injúria com injúria. Pelo contrário, bem dizendo. Bem dizendo. Você bendiz. Chama os irmãos lá, fala que a gente não precisa sair não, fica tranquilo. Talvez eles estão achando que aqui é como outras igrejas que a gente se incomoda com barulho de criança, amor. Pode falar com eles, pode ficar tranquilo, criança não incomoda a gente não. Era para eu ter falado publicamente, acabei esquecendo. Criança não incomoda, a mim não me incomoda. Eu tenho medo de adulto com comportamento de criança. Mas criança não, né? Eu já tive, os meus já foram dessa idade também, é desafiador. Amém? Então o que acontece? Nós precisamos, meus amados, entender isso, é o nível do divino. Como cristão, você precisa pagar o mal com o bem. Alguém te fez o mal? Alguém fez o mal para você? Você decididamente faz o bem para essa pessoa. Você decididamente faz o bem, você ajuda, você abençoa, você ora. Você declara bem sobre aquela pessoa. Fica à vontade, meus irmãos. Criança nunca incomoda a gente aqui. Amém, queridos? Então, o que acontece? Nós precisamos entender isso. Deus quer que a gente age assim, porque quando a gente age dessa forma, quando a gente age dessa maneira, nós estamos abençoando
e ao mesmo tempo nós estamos dando um testemunho de Cristo. Nós estamos dando um testemunho de cristão. Por quê? Porque nós estamos agindo com amor. Do mesmo modo que o nosso Senhor Jesus amou. Sabe como é que a maioria de cristãos tem agido ultimamente? Pagando o mal com o mal. E outros fazem pior, outros ainda pagam o bem com o mal. Ainda tem aquelas orações que são as orações feiticeiras. O que é a oração feiticeira, pastor? É aquela oração que a pessoa ora para o mal vir sobre o outro. É aquela oração de João e de Tiago. Senhor, o Senhor quer que a gente ore para fogo descer do céu e queimar eles, queimar os samaritanos. E Jesus pergunta para eles: vocês não sabem de que espírito sois? Não sabeis que espírito sois? O Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvar. E tem muitos cristãos assim: se alguém me persegue, se alguém me maltrata, se alguém falar mal de mim, tu vai ver, tu vai pagar o preço, eu vou orar, Deus vai pesar a mão sobre ti. Não é assim, irmãos? Essa oração de feiticeiro, porque não é bíblica, não é, pelo menos não é neotestamentária. Não é o que Jesus ensinou. Jesus nos ensinou a orar pelos que nos perseguem, a bendizer os que falam mal de nós, a dar o outro lado da face, a andar a segunda milha, aquele que nos ordena andar uma, a dar também a túnica, aquele que nos pediu a nossa capa. É isso que Jesus nos ensina. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Como é que você lida com o seu inimigo? Você vai vencer o seu inimigo pelo amor. Pelo amor. O apóstolo Joselito lhe conta uma experiência de que no período lá do apartheid lá nos Estados Unidos, como é aquele movimento lá nos Estados Unidos? Segregação racial, obrigado, Sara. Que houve lá nos Estados Unidos, o que acontece? Teve uma família de brancos que foi lá e queimou uma casa dos negros. Queimou. Só que aqueles negros, eles eram crentes, eles eram cristãos. E o filho adolescente daquela família, desesperado: a gente vai matar eles, pai. A gente vai matar esses brancos miseráveis, que queimou a nossa casa, que destruiu a nossa casa. E aí, aquele pai disse assim para o seu filho: não, filho, a gente não vai fazer isso. A gente vai amar tanto esses brancos, a gente vai amar tanto esses brancos, que eles terão vergonha do que eles fizeram, e eles se converterão ao Senhor. O amor sempre vence, irmãos. O amor verdadeiro sempre vence. O amor verdadeiro sempre vence. Por isso que Pedro está nos ensinando: você tem que vencer o mal com o bem. Vencer o mal com o bem. O que vai mostrar que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo é o amor em nosso coração. Eu sei que essa mensagem parece ser uma mensagem digesta para muita gente, mas é a verdade bíblica, é a verdade do Novo Testamento, irmãos. Para isso a gente vai ter que receber de fato o novo nascimento. O homem natural não consegue amar nesse nível. O homem natural, o ser humano natural não consegue amar nesse nível. Esse nível aqui é um nível maior, como eu falei, é o nível de Deus. E só consegue amar no nível de Deus se você recebeu um novo coração, como a Bíblia nos ensina. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, como é que a gente se relaciona com os inimigos, A gente se relaciona sem vingança, sem desejo de se vingar. Você sabe que o vingador, aquele que se vinga, sempre faz pior. Sempre faz pior. Então, sem vingança. E aí o texto continua: entendendo que os que sofrem por causa da justiça receberão bênçãos como herança. Vou repetir: entendendo que aqueles que sofrem por causa da justiça receberão bênção como herança. É isso que Pedro diz aqui no versículo 9 ainda. Pois para isto mesmo foram chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Olha que interessante. Pedro diz: para isto foram chamados. Parece que o crente é chamado para esse sofrimento, que eu chamo de sofrimento redentivo. Não é qualquer sofrimento. Não é o sofrimento que acontece porque a gente faz coisas erradas, porque a gente peca, porque a gente está ferindo os outros, machucando os outros, aprontando. Não é esse sofrimento. É o sofrimento que você sofre por coisas boas, por ser justo, por ser fiel a Deus, por ser íntegro, por ser honesto, pela justiça. Esse sofrimento na Bíblia é chamado de sofrimento redentivo. Por quê? Porque ele tem um propósito. Ele sempre vai promover redenção, restauração, libertação de vidas. Porque é um testemunho poderoso. A Bíblia diz que aqueles que sofrem assim
vão receber como herança bênçãos de Deus. Vão ser abençoados. Jesus disse isso. Em Mateus capítulo 5, eu queria que você abrisse rapidinho, mas sem sair aí de Pedro, porque a gente vai voltar para Pedro. Coloca aí a sua mão aí no livro de Pedro, ou dedo, ou um marca-texto. Vamos lá para Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Perdão, versículo de número 11. 10, 11 e 12. Mateus 5, versículo 10, 11 e 12. Quantos encontraram, digam amém? Olha o que o texto diz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que é bem-aventurado? A palavra bem-aventurado é a palavra grega makarion, que significa feliz, abençoado. Makarion, abençoado, feliz. Felizes, abençoados, benditos são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. São perseguidos porque fazem o que é correto, porque seguem ao Senhor Jesus, porque andam em integridade. Ele continua, versículo 11. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, não por causa do seu erro, não por causa do seu pecado, não por causa da sua desonestidade, mas por causa de Jesus. Amém? Por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Então a Bíblia está dizendo, se você é perseguido por amor ao Senhor, se você é perseguido por causa da justiça, se você é perseguido porque o Evangelho entrou em você de tal maneira que transformou em você em um novo homem, uma nova mulher, e a sua conduta é contrária à conduta do mundo, e você anda na contramão do mundo, e você é perseguido por causa disso, se as pessoas te caluniam, zombam de você, zombam da tua fé, elas chamam você de nomes absurdos por conta da sua fé, a Bíblia diz que você é bem-aventurado, você é abençoado, você é feliz, porque a sua recompensa no céu será grande. A sua recompensa no céu será grande, você é e será recompensado. Há uma recompensa gloriosa para a sua vida, amém, querido? Então não se preocupe se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, se as pessoas estão mentindo a teu respeito, se estão levantando falso testemunho contra você, porque você é íntegro, porque você é fiel a Deus, porque você vive para o Senhor. A Bíblia diz que a tua recompensa será grande. Você vai receber a mesma recompensa dos profetas. A mesma recompensa que Elias recebeu, a mesma recompensa, ou em níveis parecidos, que Eliseu, que Naum, Abacuque, todos os profetas de Deus. Você vai receber recompensas similares. Por quê? Porque você está no rol daqueles que foram perseguidos por causa da justiça. É isso que Pedro está dizendo aqui. Se você é perseguido por causa da justiça, você vai receber bênção como herança. Bênção como herança. Amém? Falamos sobre como o cristão se relaciona com outros cristãos, como o cristão se relaciona com os inimigos. Terceiro ponto, como os cristãos se relacionam com a vida de modo geral. Agora Pedro faz uma transição. No versículo 10 e versículo 11, ele diz assim, mostrando como é que o cristão vai se relacionar com a vida de modo geral. Ele diz, verso 10 e 11, verso 10 e verso 11, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal e pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Amém? Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, quem é que quer ver dias felizes? Quem quer amar a vida? Tem pessoas que não amam a vida. Tem pessoas que aborrecem a vida. Tem pessoas que estão tediosas com a vida, entediadas com a vida. Mas a Bíblia diz que se você quer amar a vida, se você quer ter dias felizes, você precisa fazer 4 coisas. Pedro nos ensina aqui. Primeiro, refreie a sua língua do mal. É a primeira coisa que Pedro fala aqui. Porque a boca, irmãos, lança sementes para a bênção ou para a maldição. Ele diz assim, olha, quer amar a vida e ver dias felizes? A primeira coisa que você precisa fazer é
refreie a sua língua do mal. A boca é um celeiro de sementes. Diga aí, a minha boca é um celeiro de sementes. Então você pode semear para o bem ou para o mal. Por isso que Pedro está dizendo assim, primeira coisa, se você quer ter dias felizes, se você quer amar a vida, ter uma vida abençoada, não é uma vida sem provações, não é uma vida sem perseguição, mas uma vida abençoada, uma vida feliz. Você precisa refrear a sua língua do mal. Fazer a oração do Salmo 141, versículo 3. A oração que o salmista fez foi: Senhor, põe um guarda à porta da minha boca. Senhor, guarda os meus lábios. Nós precisamos fazer essa oração do Salmo 141, versículo 3. Todo dia, Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios. Senhor, vigia a minha boca. Senhor, não permita que saia da minha boca coisas que venham falar maldição, trazer maldição, que venha ferir, que venha machucar a minha família, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais. Que eu fale com sensatez, que eu fale com sabedoria, Senhor. Põe um guarda à porta dos meus lábios. Irmãos, as pessoas não entendem que suas palavras são carregadas de vida ou de morte. São carregadas de bênção ou de maldição. A Bíblia diz isso, por exemplo, em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá dos seus frutos. A vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá dos seus frutos. Então, se nós cremos nisso, irmãos, nós precisamos usar nossas palavras com sabedoria. Pedir a Deus, refreie, Senhor, a minha língua. Põe um guarda à porta dos meus lábios. Quando estão entendendo, diga glória a Deus. Abençoe a sua vida. Fale de vida. Abençoe o seu lar. Abençoe a sua cidade. Abençoe o seu casamento. Abençoe os seus filhos. Abençoe a sua esposa. Abençoe o seu marido. Abençoe os seus pais. Abençoe a sua igreja. Abençoe a cidade. Use as suas palavras para abençoar. Para abençoar. Abençoe o seu salário. Tem gente que diz, eu só recebo um salário de miséria, esse salário não dá para nada. E é assim que a pessoa vive. Declare, eu sou suprido pelo Senhor em todas as coisas. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é meu supridor. Eu te agradeço porque o Senhor é aquele que me supre, que supre cada uma das minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Te agradeço. Aí ela queria andar, está vendo aí? Queria ficar à vontade. Eu falei com minha esposa que era para ter falado dos irmãos, eles ficaram tranquilos. Talvez eles não estão acostumados, aqui a gente não liga para a criança estar à vontade no culto. Não incomoda, a criança não incomoda a gente aqui. Todo mundo aqui já está acostumado. Tenho 3 filhos, hoje já são adultos, mas já passei por essa fase 3 vezes, então sei como é que é. Fique em paz. Amém? Voltando aqui, meus irmãos, então, nós precisamos ter esse entendimento em nossa cabeça, em nossa mente. Há poder nas suas palavras para abençoar ou para amaldiçoar, para gerar vida ou para gerar morte. Amém? Ele diz mais, não fale dolosamente. O que é falar dolosamente? É falar com dolo, com engano. Suas palavras precisam ser verdadeiras. Suas palavras precisam ser a expressão da verdade. Nós somos cristãos, irmãos. Nós não podemos viver uma mentira, uma farsa em nossa vida. Nós temos que falar a verdade e ser em nossa vida autênticos. Ter autenticidade. Ter autenticidade. Está chegando outro ali, ó. Agora que a festa vai ser grande, minha irmã. Glória a Deus. Amém? Então nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos ter esse coração. Amém? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Não fale com engano. Suas palavras têm que ser carregadas de verdade. As pessoas precisam saber que você fala a verdade. Alguém disse uma inverdade há algum tempo atrás e envolveu o meu nome.
E aí a irmã me procurou e disse: pastor, o senhor fez isso e disse isso? Eu disse: não, não fiz isso, nem falei isso. Aí a pessoa voltou a outra pessoa que tinha falado e disse: olha, o pastor disse que ele não fez isso, nem falou dessa forma que você disse. Ah, e tal, ele falou. Aí a pessoa diz assim: olha, eu conheço pouco você, estou conhecendo você há pouco tempo, mas eu conheço meu pastor há muito tempo, e eu sei que ele não é de mentira. Porque isso é gerado com o tempo. Com o tempo. Você vai construindo confiança nas pessoas pela sua transparência. E não é porque eu sou pastor. Todos nós, como cristãos, precisamos ter a verdade em nossa boca. Não falar enganosamente, não falar com dolo, não falar com engano. Ele diz mais, terceiro, aparte-se do mal e pratique o bem. Fuja até da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Não se coloque em situações que você sabe que pode levar você a pecar. Você tem que fugir do mal, você não pode brincar com o mal pode nos destruir. Tem gente que acha que é muito forte. Ah, não, mas eu sou crente, eu sou homem de oração, sou mulher de oração, sou homem de monte, sou mulher de monte, eu jejuo, eu congrego. Queridos, com o mal a gente não brinca, a gente foge da aparência do mal, a gente se aparta do mal. A gente não fica tentando medir o quanto forte nós somos, o quanto nós somos fortes. Vocês estão entendendo, sim ou não? A gente foge do mal, o mal não é para a gente brincar. Por exemplo, a Bíblia diz fugir da prostituição. Não é para você ficar tentando até onde você aguenta, é para você fugir. A Bíblia diz fugir da idolatria. Não é para você ficar ali vindo até onde você consegue não se tornar um idólatra, é para você fugir. A Bíblia só não nos manda fugir do diabo. A Bíblia diz resista ao diabo. O diabo a gente resista, mas quando fala de tentação, a Bíblia diz foge. Porque é mais fácil você vencer o diabo do que você vencer a você mesmo. Vou repetir isso 3 vezes para você entender. Às vezes é mais fácil você vencer o diabo do que você vencer a você mesmo. É mais fácil você vencer o diabo do que vencer a si mesmo. Por isso a Bíblia diz resista ao diabo. Mas quando fala da tentação, a Bíblia diz foge. Foge da tentação, foge da aparência do mal, foge do mal, aparte-se do mal. Não brinque, não ceda, não ache que você é muito forte. Fuja, porque senão você pode cair, você pode pecar. Reconheça a sua humanidade. Uma das coisas que pela misericórdia de Deus o Senhor tem me sustentado até aqui, e eu oro a Deus que Ele continue me sustentando, me guardando, é que eu reconheça a minha humanidade, irmãos. Eu sei que essa carne aqui, essa carne aqui é tão má quanto qualquer outra carne. Pode ficar tranquilos, irmãos, pode ficar de boa. Essa carne aqui é tão carne como qualquer outra carne. Eu sou tão sujeito a qualquer erro como qualquer um outro ser humano. Título não me guarda, irmãos. Título não me guarda. Não é o fato de eu ser pastor que eu serei guardado, não. Eu tenho que fugir da aparência do mal tanto quanto vocês. E cada um sabe quais são as suas áreas de limitações, quais são as suas áreas de fraquezas, quais são as suas áreas de tentação. E você tem que fugir. Se você toma uma topada e machuca o dedão do pé, você está no meio da multidão, você faz de tudo para guardar o seu pé, assim ou não é? As pessoas vão ali andando e você, cuidado com o meu pé. Cuidado com o meu pé. Você sabe que aquele pé está machucado, está ferido, você sabe que se alguém pisar ali vai doer muito. Você não fica botando o pé, o meu pé está ferido, dá um pisão aí para ver se eu aguento. Você não faz isso, faz. Não, você protege porque é uma área de fraqueza. Assim somos nós em outras áreas da nossa vida, irmãos. Todos nós temos áreas de vulnerabilidade, de fraqueza. Pode ser o nervoso, pode ser a ansiedade, pode ser tendências suicidas, pode ser tendências à depressão, pode ser tendências homossexuais, pode ser tendências à prostituição, pode ser fraqueza na área de mulher ou na área de dinheiro. Todos nós temos as fraquezas. E nós precisamos fazer o quê? Fugir. Fugir da aparência do mal. Não é ficar cutucando a onça com a vara curta. Vendo até onde a gente aguenta, até onde a gente é forte, até onde a gente vai. Não, nós precisamos fugir, irmãos.
Porque se tem uma coisa que é extremamente destruidor, é o pecado. O pecado vai destruir a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, as nossas finanças, os nossos negócios, a nossa paz, a nossa saúde mental, física e emocional. Nós temos que entender isso, nós temos que fugir de tudo aquilo que pode nos afastar do Senhor, de tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. Eu preciso, você precisa, todos nós. Não existe ninguém forte em si mesmo. Olha a história de José. A mulher de Potifar estava ali, tentando seduzir aquele jovem. Um menino novo, irmãos, bonito, inteligente, cheio de hormônios, cheio de testosterona. Você pensa que foi fácil para José fugir? A mulher de Potifar tinha pomba fixa. Não é verdade? A mulher de Potifar tinha pomba fixa. Ela não tinha pomba gira, não. Ela tinha pomba fixa. Era terrível aquela mulher. E quando ele está no momento lá sozinho, a Bíblia diz que ele estava sozinho na casa. Todos os outros escravos, todos os outros servos estavam longe, foram para o campo, e naquele dia ele estava só. E a mulher estava lá. E a mulher começa ali a tentar seduzir, agarrar José e falar com ele, deite-se comigo, e não sei o que, aquela história toda que vocês conhecem pela Bíblia. Ele diz, eu não posso fazer uma maldade dessa, eu não posso pecar contra o meu Deus, eu não posso pecar contra o teu marido, tudo aqui na tua casa está sob o meu governo, menos você, porque você é mulher dele. E ela insistindo, o que ele fez? Ele fugiu, e deu no pé. Ele não ficou ali, né, naquele joguinho de sedução, não, vou brincar um pouquinho, vou ver até onde eu aguento. Não, ele fugiu, irmãos. Porque a gente não brinca com o pecado, a gente foge dele. A gente foge da aparência do mal. Seja em que área for, não estou falando somente na área sexual, não. Qualquer área que pode nos levar a pecar contra o nosso Deus, a gente precisa fugir. Você não é forte sozinho, você não consegue sozinho, você tem que fugir. Eu e você. Por isso que a Bíblia diz, aparte-se do mal e pratique o bem. Aparte-se, fuja. Não fique cutucando a onça com a vara curta, fuja. Quer vida de paz, quer vida abençoada, quer vida feliz e próspera, fuja. E ele diz mais, e busque a paz, versículo de número 11, e empenhe-se por alcançá-la. É o quarto princípio. Busque a paz, e empenhe-se, esforce para alcançar a paz. Às vezes a paz é tomada no esforço, irmãos. Parece até uma contradição, mas às vezes a paz é tomada na guerra, no esforço, na luta contra nós mesmos, contra a nossa carne e contra o inimigo. Busque a paz. A Bíblia nos fala em Romanos, se depender de vocês, tenham paz com todos os homens, com todas as pessoas, com todos os seres humanos. Naquilo que depender de vocês, tenham paz com todos. Claro, nem sempre depende de você, nem sempre. Às vezes vai depender do outro lado também. Mas naquilo que depender de você, você vai ter paz com os outros. Você vai fazer tudo o que estiver a teu alcance para ter paz. Irmãos, nada vale a nossa paz. É maravilhoso uma vida cheia de paz, uma vida pacífica. Jesus disse, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? É alguém que promove a paz, é um promotor da paz. O pacificador ou promotor da paz é chamado filho de Deus, porque Deus é um Deus de paz. Deus quer que nós tenhamos paz em nossos relacionamentos, tenhamos paz em nossos negócios, tenhamos paz em nossa família, tenhamos paz em nosso casamento. Como eu tenho dito aqui para vocês incansavelmente, um casamento bom é um pozinho do céu aqui na terra, é uns fragmentozinhos do céu aqui na terra. Mas um casamento ruim é um pedaço do inferno na terra. Por isso é tão importante que nós, em nosso casamento, em nossa família, busquemos essa paz, em todos os relacionamentos, mas o mais importante de todos é na família, na casa. Por quê? Porque em outros lugares você não vive ali o tempo todo, você não convive ali o tempo todo. Você quer chegar em casa e você quer desfrutar de paz.
A sua casa precisa ser um refúgio para você. Isso é uma bênção. Amém? E por último, para a gente terminar essa ministração, o apóstolo Pedro fala como o cristão se relaciona com a sua vida de oração. São 4 princípios aqui para ter uma vida abençoada e feliz. Ele fala como o cristão se relaciona com os outros irmãos, como se relaciona com os inimigos, como se relaciona com a vida de modo geral e como se relaciona com a sua vida de oração. No versículo 12 ele diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O Senhor ouve a sua oração. Diga amém. O Senhor ouve o seu clamor. Por quê? Porque você é justo em Cristo Jesus. Você não é justo em si mesmo. Você não é justo pelos seus próprios méritos. Você é justo porque a justiça de Cristo foi depositada sobre você, quando você creu. Quando você creu, assim como Abraão, isso lhe foi imputado como justiça. Você se tornou justo. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então você se tornou justo por causa de Jesus Cristo. E aí a Bíblia diz que quando você ora, Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu clamor. Deus ouve as suas súplicas. Deus ouve, eu quero dizer isso para você encorajar. Tem irmãos que pensam assim, meu Deus, vou pedir para o pastor orar, porque a oração dele é mais poderosa do que a minha. Eu vou pedir para aquele irmãozinho de oração, aquele intercessor orar, porque a oração dele é mais poderosa que a minha. Não. A sua oração é tão poderosa quanto a de qualquer outro cristão. Não importa se você ora alto, se você ora sussurrando, se você ora baixinho, se você ora gritando, nada disso importa. Nenhum desses estereótipos externos importam. Por quê? A Bíblia diz que Ana orou sussurrando. Ela não tinha nem forças para orar, apenas um sussurro saía dos seus lábios. E Deus ouviu Ana. E fez mais do que ela pediu um filho, Deus deu logo, foi 6. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Deus sempre vai fazer mais do que você está pedindo, mais do que você está pensando. Deus sempre vai fazer mais do que você está pedindo e do que você está pensando. Você está orando às vezes para Deus libertar o seu filho ou a sua filha, e Deus está dizendo, eu não vou apenas libertar, eu vou fazer do seu filho um pregador da minha palavra, eu vou fazer da sua filha uma pregadora da minha palavra. Ele sempre faz além, Ele sempre faz mais do que você está pedindo, mais do que você está pensando. Como é que o cristão se relaciona com sua vida de oração? Ele sabe que Deus ouve as suas orações, por isso ele ora em todo o tempo, em todo lugar, em toda circunstância. Como a Bíblia diz, orai sem cessar. Eu não disse que ia ser uma festa? Olha aí, as duas brincando aí. Ele ora sem cessar, ele ora em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Ele ora. Amém, queridos? Está dirigindo e está orando, está cozinhando e está orando, está conversando, dá uma pausa, vai orar. Não somente naquele momento devocional, mas ele está o tempo todo orando, falando com Deus, se conectando com Deus, sabe, isso é poderoso. E o que Deus faz? Deus responde a sua oração, Deus responde ao seu clamor, Deus responde a sua súplica. Mas o texto também diz que o Senhor se opõe àqueles que praticam mal. Então, enquanto o Senhor ouve a oração do justo, Ele se opõe àqueles que praticam mal. Versículo 12 diz isso. É como o texto de Provérbios 15:8, que diz assim: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. É como Provérbios 15, verso 29, que diz: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos.
O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Os justos têm as suas orações respondidas, os seus clamores respondidos. Os justos têm comunhão com Deus. Como é que você se relaciona com sua vida de oração? Orando. Como é que você aprende a orar? Orando. Como é que você recebe a resposta de orações? Orando. Não tem outra forma, por isso a Bíblia diz: ore sem cessar, ore em todo tempo, em todo momento. No seu dia a dia, enquanto você cozinha, enquanto você varre a casa, enquanto você cuida das crianças, enquanto você lava a roupa, enquanto você que é homem está no seu trabalho, fora de casa, ou mulher também, não importa o que você esteja fazendo, você sempre pode orar. Você pode orar no pensamento, você pode orar no espírito, você pode orar o tempo todo. Está sempre em conexão com Deus, em comunhão com Deus. E quando você faz isso, Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua súplica. Não apenas isso, Ele fará mais do que você está pedindo. Ele fará mais do que você está pensando. Ele fará mais, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Esse é o Deus que ouve o seu clamor, que ouve as suas orações. Então aqui nós temos esses 4 princípios para ter uma vida abençoada, para ter uma vida feliz, para ter uma vida que agrada ao Senhor. O desejo de Deus é que eu e você tenhamos uma vida plena. E se nós seguirmos esses princípios que a palavra de Deus nos ensina, nós seremos muitíssimo abençoados. Amém? Fique de pé no nome de Jesus. Obrigado, Duda, linda. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao nosso Deus. Vamos buscar a presença do Senhor. Vou convidar a minha esposa para vir orar. Vamos clamar ao Senhor. Vamos buscar a presença do nosso Deus. Amém? Levante suas mãos aos céus. Deus ouve a oração. Deus ouve a sua oração. Eu queria que você apresentasse diante do Senhor o seu clamor, a sua súplica, não importa o que seja, por mais difícil que seja, por mais que pareça algo impossível, apresente ao Senhor nesse instante. Shalom, queridos. Glória a Deus. O tempo esfriou, não foi? Aleluia, vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. A gente só consegue tudo pelo Senhor, né? A gente só consegue ser humilde, pagar o mal com o bem, viver uma vida de oração, né? Tudo que o pastor falou aqui, se a gente depender de Deus. Coloque a mão no seu coração, ore ao Senhor nesse momento. Pai, nós queremos te render graças pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela nos conforta, mas ela também nos confronta. A tua palavra é como um espelho que nos mostra a condição que nós nos encontramos. E aquilo que precisa ser alterado, mudado, modificado, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, nós queremos ser transformados pela tua palavra. Não queremos ser entretidos, ó Deus, mas queremos ser transformados pela tua palavra. Senhor, a princípio nós recebemos a tua palavra no nosso intelecto, Senhor, mas pedimos ao teu Espírito Santo que habita em nós, que nos ajude a digerir esta palavra no nosso espírito, Senhor. Que ela não fique apenas na nossa mente, na nossa, ó Deus, na nossa intelectualidade, Senhor, na nossa compreensão humana, Senhor, mas que haja revelação do teu Espírito, no nosso espírito, Senhor, nos falando de forma específica aquilo que nós precisamos mudar, alterar na nossa vida, Pai. Pedimos ao Senhor que nos ajude a sermos mulheres, esposas melhores, a controlar o nosso ânimo, a controlar as palavras que saem da nossa boca, Senhor. Pedimos ao Senhor que dê a mesma capacidade aos esposos, aos pais, aos filhos, que todos nós recebamos do Senhor nesta noite a capacidade que nós precisamos para colocar a palavra do Senhor em prática. Senhor, que não seja
sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos praticantes da mesma, Senhor. Pai, arranca do nosso coração todo orgulho, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o quanto de orgulho que ainda há no nosso coração. Quando nós somos teimosos, ó Deus, quando nós insistimos em fazer aquilo que é a nossa vontade, mas não é a vontade do Senhor, isso significa que o orgulho ainda está dominando o nosso coração, Senhor. E pedimos ao Senhor que venha nesta noite, como disse o teu servo, a moer o nosso orgulho, meu Deus, para que nós, como Jesus, possamos nos submeter a toda a vontade do Pai, que sejamos obedientes como Jesus, que sejamos filhos obedientes. Pai, arranca do nosso coração toda obstinação para permanecer na prática do mal, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fugir do mal, a evitar o mal na nossa vida, a evitar o pecado na nossa vida, Senhor. A Tua palavra diz que o pecado é o opróbrio, é a vergonha das nações. Nós não queremos ser envergonhados, Senhor. Nós queremos experimentar a dupla honra do Senhor, as bênçãos do Senhor, descritas lá em Deuteronômio 28, Senhor, e consequência da nossa obediência aos princípios da Tua palavra, Pai. Pedimos ao Senhor que faça de nós pessoas de oração, que sejamos mulheres de oração, que os homens desta igreja sejam homens de oração, que as nossas crianças, os nossos jovens sejam pessoas de oração, Senhor, pois para sermos pessoas de oração não tem a ver com a idade, não apenas as irmãs do coque, como foi dito muitas vezes, que as irmãs do coque, as irmãs mais velhas, são pessoas de oração, mas que todos nós sejamos pessoas de oração, que nós possamos amar, ó Deus, falar contigo, pois a oração fala do diálogo com o Senhor. Nós amamos conversar com os nossos melhores amigos, Pai, e nós precisamos entender que o Senhor deve ser o nosso melhor amigo. Senhor, eu te peço, nos ajuda, Senhor, nesse tempo, a afinar o nosso relacionamento contigo, que tenhamos sede, que tenhamos fome, Senhor, da Tua palavra, que sentimos, ó Deus, possamos sentir a necessidade de estar orando, Senhor, como Teu servo ministrou, no nosso carro, no nosso trabalho, na hora que formos tomar banho, trocar de roupas. Deus, que no momento que nós estivermos cuidando do nosso lar, da nossa casa, Pai, que em todo tempo nós possamos orar, falar com o Senhor, pois essa é a orientação da Tua palavra, orar em todo tempo no Espírito, Senhor. Pai, nesta noite nós te pedimos, ó Deus, faça com que o nosso entendimento seja aberto, que nós estamos em uma batalha espiritual, Senhor, que embora, Senhor, tenhamos a vida comum daqui da terra, tenhamos que trabalhar, pagar as contas, os boletos, estudar, nos exercitar, nos alimentar, Senhor, mas que nós não viemos perder de vista que nós somos seres espirituais, pois o Senhor nos fez assim. Um dia o nosso corpo será desfeito, essa matéria, Senhor, que trabalha, que se conecta com o outro, com o próximo, mas o nosso espírito, ele é eterno e ele precisa se alimentar do nosso Pai Celestial. Pai, eu oro nesta noite por esses Teus filhos que aqui estão, Pai. Obrigada porque o Teu Espírito Santo trabalhou em nossos corações para estarmos aqui nos alimentando da Tua palavra. Te peço, Senhor, desperta o meu coração dia após dia para que eu possa me alimentar do Senhor, que assim o Senhor faça com a minha família, com a minha parentela, com cada discípulo desse ministério, Senhor, que o Senhor possa nos despertar para uma vida de busca, de entrega, Senhor, de sede e de fome pela Tua presença, Pai.
Pedimos em nome de Jesus, nos conceda uma semana maravilhosa, Senhor. Essa semana, a última semana do mês de setembro, a Tua palavra diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Que nesta última semana de setembro, que nós possamos experimentar a bondade, a misericórdia, o favor de Deus e dos homens, de uma forma extraordinária, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa colocar portas abertas diante de nós e fechar as portas que não procedem do Senhor na nossa vida, meu Deus. Não permita que nós vimos dar um passo sem a Tua vontade. Como disse o Teu servo Moisés, se o Senhor não for conosco, não nos deixa sair deste lugar. Coloque em nosso coração, Senhor, esta sensibilidade para vivermos esta nova semana, ó Deus, de setembro, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor venha trazer paz na nossa cidade, nesta última semana das eleições, que o Senhor possa governar, como diz a Tua palavra, no reino dos homens, e que o Senhor traga direção, sabedoria para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Podeis assentar. Antes de passar a palavra para o meu esposo, pode se assentar um minutinho?